Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso aqui da Matemática das Redes Neurais. Hoje nós iremos ver um pouco sobre o processo de propagação direta, ele é conhecido também como feed forwarding, e esse é o mecanismo que ele é, principal, ele é o responsável por transmitir toda a informação, desde a entrada que você quer até a sua saída final. Vai passar por todas aquelas camadas intermediárias que a gente já viu anteriormente e vai gerar um resultado de acordo com o que você quer. Se você tem uma rede crua, não inicializada, vai ser um resultado aleatório, mas se você tiver uma rede treinada, vai sair um resultado que você espera, uma classe, ou alguma outra coisa. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes, porque é o coração das redes neurais, e aqui a gente vai introduzir alguns conceitos e falar um pouquinho mais para que ele serve. Bom, para a gente poder generalizar e ficar mais simples para poder construir toda a parte matemática, a gente pode definir alguns símbolos e valores para nossa rede. Então a gente tem esse diagrama aqui geral que a gente viu na última aula, que ele vai mostrar como vai funcionar o neurônio. Então a gente começa aqui com uma entrada, passa pelos pesos, faz uma combinação linear, associa um bias a eles, depois você ativa com uma função de ativação e aí você tem um resultado. Agora vamos ver o que cada uma dessas coisas são. Os pesos, eu vou definir eles como uma matriz, ômega, com um índice L, certo? Esse índice é importante para a gente definir qual é a camada que nós estamos trabalhando. Então, todo o índice em cima vai definir a camada que a gente está trabalhando. Os bias, eles vão ser representados por um vetor BL, certo? Então, aqui é uma matriz, os pesos. Os bias vão ser um vetor, também associados a uma camada L qualquer. Então, se você ver aqui em cima, a gente tem uma camada L. E aí, tudo isso vai ser passado por uma função de ativação. Ela vai ser representada por um sigma, sendo associado a um elemento qualquer. E ele vai ser aplicado a todos os elementos, a todos os neurônios. Depois, aqui são duas nomenclaturas diferentes. A entrada de uma rede neural, ela vai ser um vetor x, certo? Que a gente usa isso muito em machine learning, o x é a entrada do seu modelo. E ele também pode ser escrito, certo? Ele pode ser escrito como um A, índice 0, certo? Um vetor A, índice 0. Aqui é um vetor, e aqui é uma matriz. O que quer dizer esse índice 0 e o que quer dizer esse A? No momento que a gente vai ver o que significa. As saídas, só definir as saídas, elas vão ser vetores Y, mas elas podem ser definidas também como um A, índice L maiúsculo. Então, lembra que a gente falou que todo índice em cima representa a camada. Então, essa aqui é a camada 0 e o L maiúsculo representa a última camada. Mas o que é esse A? Esse A aqui vai ser o seguinte. Aqui nós temos a nossa entrada, certo? Nosso vetor, vou desenhar aqui com um vermelhinho, o quadrado vermelho. Esse aqui vai ser o nosso vetor x, certo? Aqui no final vai ser o nosso vetor y, a nossa saída, y. E aqui no meio vão ter as camadas intermediárias. E cada uma dessas camadas eu vou ter um índice Lzinho minúsculo. Vão ser a ativação das camadas. Então, aqui toda camada que foi ativada, mas ativada pelo quê? Pela função de ativação. Fiz o cálculo, passei pela função de ativação, eu vou ter o vetor A, ativações da camada. Então, uma camada L ativada, elas têm que estar ativadas. E quando eu faço o cálculo sem ativar, o argumento que vai vir aqui dentro da minha função, sem ativar nem nada, só fazendo o cálculo da combinação linear, eu vou chamar isso de Z, certo? Só uma questão de nomenclatura, porque depois na hora do código é importante separar cada uma dessas coisas, para a gente poder definir uma função de ativação, se a gente quiser trocar, ter essa facilidade para poder trocar. Beleza, então a gente sabe que uma entrada é x ou A0, camada 0, o y vai ser a nossa saída, o L maiúsculo, e as ativações intermediárias vai ser um A com um índice L qualquer. Bom, uma vez que a gente viu a nomenclatura, nós vemos que são os pesos, os bias, as funções de ativação. Agora a gente tem que associar tudo isso às camadas.
Primeiro, os pesos. Os pesos a gente viu que são matrizes ômega com índice L, que indica em qual camada que eles estão. E depois eu vou definir agora mais dois subíndices. O primeiro deles vai indicar o neurônio na camada anterior, o I, que vai ser o neurônio na camada atual. Então isso aqui vai ser um elemento, um número real, e ele vai indicar esse peso. Então vamos fazer uma forma mais visual para ficar fácil. Aqui, dada a camada L igual a 1, aqui L igual a 2 e L igual a 0, camada de entrada, camada intermediária, uma camada de saída. A gente pode focar agora aqui nesse primeiro neurônio, do L igual a 1. Qual que vai ser um peso qualquer associado a ele? Vão ser essas linhas aqui, ó. Então tem essa primeira linha, tem essa segunda linha, tem essa terceira linha. Cada uma de um neurônio da camada anterior. Essas linhas são os pesos. Vamos analisar só essa primeira aqui para a gente ver como constrói os subíndices. Bom, essa primeira aqui, vamos lá, construir. É uma matriz ômega, o L é a camada. Qual camada que a gente está? Estamos na primeira camada. L igual a 1. Qual que é o neurônio da camada anterior? Então a gente vai começar a contar aqui, ó, 0, 1 e 2. Então esse peso aqui está associado ao primeiro neurônio da camada anterior. Então aqui o subíndice vai ser 0. E o I? O I é a camada atual. Qual que é o neurônio? Qual a posição do neurônio na camada atual? É o primeiro neurônio. Então vai ser o subíndice 0. Agora eu vou pegar um outro qualquer. Vamos pegar esse daqui, ó. Como vai funcionar? Vai ser um peso, ômega, camada L igual a 1, neurônio, posição do neurônio na camada anterior. Esse aqui é o neurônio 0, esse aqui é o neurônio 1. Então vai ser o neurônio 1. Qual que é o neurônio da camada atual? Ele é o neurônio 0, 1, 2. Então o elemento, essa linha vermelha aqui, vai ser o meu peso ômega 1, 2 da primeira camada. Então quer dizer que esse emaranhado aqui, essa linha de gato toda aqui, ó, ela é uma matriz? Sim, ela é uma matriz com vários índices, 0, 0, 0, 1, e cada um desses índices é uma dessas linhas diferentes aqui, que são esses pesos que a gente vai treinar futuramente. Beleza. E os bias? Os bias são elementos de vetores que depois que eu fizer uma combinação linear, eu vou associar a ele. Então cada um vai ter um bias. Aqui vai ter o bias 0 da camada 1, bias 1 da camada 1, bias da camada 2, 0, que é o primeiro. Então cada um desses neurônios vai ter um bias que vai ser somado e a gente vai ver como vai funcionar. Ok, então agora a gente já viu como que funciona cada um dos pesos. E aí a gente associou índices a eles. Agora a gente precisa fazer o cálculo, fazer o algoritmo funcionar. Então primeiro a gente vai ter uma entrada x, né, que a gente já definiu aqui, vai ser um vetor x, na forma de um vetorzinho mesmo, né, com as dimensões dele, dependendo da sua entrada. E aí nós podemos calcular primeiro os valores antes da ativação da primeira camada. Então, ó, vamos voltar aqui no desenho. A gente tem uma entrada x aqui. Agora a gente vai calcular uma ativação de cada um desses neurônios da próxima camada. E o que vai ser isso? Ó, vamos olhar no desenho aqui. O primeiro neurônio da primeira camada, ele vai receber influência, vai receber os pesos de todos os outros neurônios da camada anterior. Então, ó, eu tenho aqui 3 neurônios na camada anterior, e todos eles vão ter um peso específico para o neurônio da próxima camada. Ok, então com isso vai entrar o primeiro conceito matemático, que seria uma combinação linear. Então eu vou ter que fazer uma combinação linear de pesos e as entradas. Vamos fazer isso matematicamente? Como vai funcionar? Antes da ativação, lembra que a gente usa o índice, a gente usa o vetor z. Qual camada que a gente está? Agora a gente está na primeira camada, que a gente já deu uma entrada. A gente já definiu uma entrada x na minha camada, vai ter os valores E0, mas a primeira camada não tem ativação, então ele vai ser o meu A0, né? Esse meu vetorzinho A0. Agora na primeira camada, o que cada um dos vetores vai ter? Então vou colocar um J aqui para a gente indicar os índices, né? Para ser cada um desses vetores aqui. Então aqui é J igual a 0, J igual a 1, J igual a 2 e J igual a 3 nesse caso. Então ó, vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que fazer uma combinação linear. Então, combinação linear, a gente tem uma soma, certo? Nossa, agora meu somatório fica horrível. Nós temos uma soma, certo? Dos meus pesos. Os pesos de qual camada?
da primeira camada. E quais vão ser os índices que a gente vai adicionar? Primeiro, o J, para indicar esse daqui, né, do neurônio que a gente está ativando. E agora que vem o X da questão. A gente vai ter que fazer uma soma em I. Então, nossa soma toda é em I, porque a gente tem que pegar todos os neurônios da camada anterior. Então, aqui, ó, esse neurônio aqui, J igual a 0, vai ter influência do I igual a 0, do I igual a 1 e do I igual a 2. Por isso que o nosso somatório está em J. Não, desculpa, o nosso somatório está em I. Vezes, agora a minha entrada, X, né? Aqui não vai ter um índice, porque não tem uma camada, mas vai ser a entrada I, porque eu estou somando em I, ok? Por isso até que eu troquei esses índices aqui, não é IJ, para poder acompanhar. Depois que eu faço essa combinação dos pesos, eu tenho que somar um bias associado a esse vetor. Então, vai ser um B1 índice J. Certo? Então, depois que eu faço essa combinação de pesos, eu coloco um bias e aqui eu tenho a minha pré-ativação. Depois de eu fazer esse cálculo, somar tudo, eu vou fazer a ativação, que é bem simples. A minha ativação da minha camada, A1, ela vai ser minha função sigma aplicada no meu Z, né, da primeira camada, J. Pronto. Essa aqui vai ser a minha ativação. E agora, esse valor aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar para a próxima camada. E depois vai passar para a próxima camada, para a próxima, independente. Ah, Gustavo, mas eu quero ver o segundo neurônio. Você falou que aqui o J pode ser qualquer um? Pode. Se eu quiser ver o J igual a 2, J igual a 2 seria, ó, 0, 1, 2. Então, aqui é o J igual a 2. Qual que vai ser a ativação dele? Vai ser o peso do I igual a 0 vezes a ativação dele, o valor dele, mais o peso do I igual a 1 vezes, né, a ativação do I igual a 1, mais o peso do I igual a 2 vezes a ativação do I igual a 2. Depois que eu somar isso tudo, eu vou somar um bias, né, o BJ1. Nesse caso aqui vai ser o B12. Eu vou somar isso e eu vou ter o meu Z. Depois eu vou passar por uma função de ativação e eu vou ter o meu valor de ativação. Um processo pode ser meio complexo no começo, mas depois fica bem intuitivo como isso funciona. Beleza. Agora a gente pode generalizar, a gente viu para uma camada só, mas isso pode ser escrito para qualquer camada. Então a informação ela vai ser propagada da seguinte forma. Para qualquer camada L, eu vou ter uma pré-ativação ZL, J, então são os neurônios dessa camada, cada um dos neurônios ele vai ser calculado da seguinte forma. Vão ter um somatório em I, com meus pesos da camada atual, multiplicados pela ativação da camada anterior, L, por isso eu coloquei aqui L-1, a camada anterior, e vai ser cada um desses neurônios individualmente no somatório. E no final eu vou somar um bias, um viés, um BJ, L. Depois, isso tudo ele será passado para uma função de ativação. Sigma, opa, deixa eu deixar mais bonitinho, sigma Z, L, J. Beleza? E isso daqui vai ser propagado até a última camada. Ok? Então é isso. Esse é o feedforwarding, é assim que a rede neural funciona. Agora, qual que vai ser o segredo do treinamento? O treinamento vai ser ajustar esses valores de peso e bias para poder chegar o mais próximo da minha resposta possível. Então vai ter que ter um processo chamado de backpropagation para a gente poder ajustar. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nas funções de ativação. Então, na próxima aula, nós vamos estudar as funções de ativação, as principais que existem aí, e para que cada uma delas pode ser usada. Ok? Então deixa um like, se inscreva, ative o sininho para receber, né, a próxima aula, para a gente ver como vai funcionar uma função de ativação. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.